Quero, nesta mensagem, levar o irmão e o amigo a pensar comigo em uma pergunta séria que exige uma resposta franca. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escreveu na sua Epístola Universal, no capítulo 4, verso 14, as seguintes palavras: movido pelo Espírito Santo, ele escreve assim, capítulo 4, versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É uma afirmativa. E ele agora faz a pergunta: por que é a vossa vida? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado por estarmos diante da tua santa e bendita palavra. Obrigado, meu Deus, pela permissão que nos dás de estarmos juntos para pensarmos juntos sobre esta pergunta séria que exige de cada um de nós uma resposta franca. Muito embora nós não temos a resposta, mas esperamos de ti, através da tua palavra, que nos dê a resposta. Oramos, Deus, pelos nossos irmãos e amigos. Oramos por todos aqueles que neste momento estão passando por tribulações, por angústia, por dor, por diversos motivos na vida. Nós oramos, Deus, que o teu Espírito esteja nos consolando, nos dando a graça, nos dando a tua paz e nos dando, Senhor Deus, a orientação que precisamos, especialmente através da tua santa palavra. Nós oramos agradecidos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido, este assunto me veio à mente e me fez pensar muito nesse texto após, durante essa semana, termos sido surpreendido, a nossa família ter sido surpreendida com a morte de dois parentes bem próximos. E fiquei pensando durante o momento que eu ouvia o aviso: ele ou ela morreu. E isso me veio à mente. O que é a nossa vida? Lembrei do que Tiago havia escrito. Tiago, movido pelo Espírito de Deus, ele escreveu isso realmente não para nos surpreender, para nos entristecer, mas ele foi levado a escrever isso e deixar escrito para nos levar a pensarmos sobre esta pergunta franca ou séria que exige uma resposta franca. Nós temos visto várias respostas para esta pergunta. Quando respondida, ela vem de formas diferentes, e são diferentes e variadas as respostas que muitas vezes são dadas dependendo da situação em que a pessoa esteja vivendo. Vida boa, hein? Já viu essa expressão? Normalmente essa expressão é usada por alguém que está vivendo uma vida de atrocidade, uma vida de dificuldade, uma vida de extrema necessidade ou pobreza, em relação a uma pessoa que está vivendo totalmente o contrário. E essa resposta, ou seja, essa expressão, comumente a gente pode ser vista através de pessoas que passam por momentos difíceis na vida. Relacionada a outra pessoa que, aos seus olhos, está vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, com muito dinheiro, com carro na mão, com casa boa, com uma vida familiar ajustada. E às vezes a gente ouve pessoas dizendo: vida boa, hein? Bens, vamos para a Bíblia Sagrada, porque nós não temos resposta. Por mais que sejam as nossas conclusões, jamais nós teríamos uma resposta franca
diante de uma pergunta tão séria como a Bíblia faz, que é a vossa vida. O patriarca Jó, escrevendo no capítulo 14 do seu livro, parece que, pela experiência que ele tinha, ele deu uma resposta próxima realmente à necessidade que nós precisamos ter. Jó tinha uma experiência vivida. Logo naqueles dias, ele havia perdido todos os seus filhos, ele havia perdido todos os seus bens, ele havia perdido praticamente toda a sua saúde. Jó estava vivendo na miserabilidade da vida. Porém, ele nos surpreende com uma pergunta, ou seja, com uma declaração tão importante que parece chegar tão perto daquilo que nós precisamos, ou da resposta que nós precisamos a essa pergunta. E quero chamar a atenção do amigo e do irmão para o que Jó escreveu no capítulo 14. Observe bastante o tom, observe os termos que Jó usa ao escrever o capítulo 14, especialmente o versículo 2, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 5. Diz assim: o homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. O verso 2 ele diz: sai como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Observe bem os termos que Jó está usando. Ele aproxima bastante, é muito claro na resposta à pergunta que Tiago nos faz. O que é a vossa vida? O homem nascido da mulher é de bem poucos dias, cheio de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Tiago, por sua vez, ele nos dá também uma resposta coerente dentro desse assunto. Ele responde: é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Observa que os dois escritores, os dois homens de Deus, movido pelo Espírito Santo, eles nos dão aqui uma resposta muito clara e parece que muito próximo àquilo que nós estamos procurando. Eu quero chamar a atenção para mostrar algumas expressões que são bem concordantes na palavra, bem concordante na resposta, no pensamento, um do outro, embora havendo uma disparidade de tempo, de diferença de tempo de um para o outro. Levando em conta que a Bíblia Sagrada foi escrita num período de 1500 a 1600 anos. E Jó está bastante tempo distante de Tiago, mas os dois têm a mesma concordância. Por quê? Porque a mente central de toda a Bíblia Sagrada é a mente de Deus. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, seja de Paulo, Tiago, João, André, Pedro, Davi, Salomão, seja quem quer que Deus tenha usado para escrever a Bíblia. A mente de toda a Bíblia é do Senhor. Por isso eles são muito concordantes nesta resposta a essa pergunta séria. Veja só, Jó, por sua vez, ele diz que ele usa o termo inquietação, este vai e vem da nossa vida, cheio de inquietação. Ele diz, mas como uma sombra passa, dependendo da situação, ou seja, da posição em que estamos em relação ao sol ou à luz, a sombra foge. Ele diz, ela não permanece, não é fixa, ela não permanece no mesmo estado, na mesma situação, ela foge. Está falando da nossa vida. Tiago, por sua vez, ele usa a expressão: a vida é um vapor que aparece, mas logo desvanece.
Observa que os dois, eles estão concordemente dando uma resposta para nós sobre o que é a nossa vida. Agora, queridos irmãos e amigos, vamos pensar na seguinte cena. Vamos pensarmos aqui em uma multidão, mas uma multidão de dezenas de pessoas, centenas, milhares, milhões e bilhões de pessoas que estão andando e caminhando na mesma estrada. Você imagina esta multidão, a inquietação que é particular de cada um, a agitação, o movimento e o estar de cada pessoa. É diferente. É o que Tiago e Jó estão dizendo para nós. Há uma inquietação, há um movimento. Este levantar de manhã, o agir durante o dia, cada um na sua própria atividade. Ao acolher-nos à noite para descansarmos, no outro dia voltarmos à mesma rotina. Esta é a multidão que eu me refiro, de bilhões de pessoas, mas andando na mesma estrada, que é a vida. Embora movimentos diferentes, mas estamos vivendo juntos. É o movimento que o patriarca Jó utilizou, dizendo que cheios de inquietação. Mas, de repente, no meio daquela multidão, se ouve uma voz chamando alguém pelo seu próprio nome e dizendo: para, estou te chamando para você parar, e a viagem naquele momento para tal pessoa, cujo nome foi chamado dentre a multidão, a viagem é interrompida. Está sendo chamada para o descanso da alma. Isso quer dizer, está sendo chamado para a morte. Nós estamos inseridos nesta multidão. E para dizer a verdade, são várias vezes no dia que a gente está ouvindo o nome de alguém ser chamado para o descanso da alma. E essa pessoa, nesse momento, a sua viagem, o seu movimento é interrompido. Interrompido porque o seu nome é chamado e ela é levada ao descanso da alma. Praticamente todos os dias se ouve a mesma notícia sendo repetida. A nossa senha é marcada por um número. Esse número está sendo chamado e não pode ser confundido, porque está sendo marcado o nosso dia, o nosso momento, a nossa hora. E dentre a multidão, as pessoas estão sendo chamadas pelo seu próprio nome e a viagem dessas pessoas são interrompidas. A conclusão de tudo isto, ou seja, o retrato de tudo isto, está escrito no livro de Lucas, no capítulo 16. Eu quero chamar-lhes a atenção para o que escreveu o evangelista Lucas, também movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele deixou algo para nós aqui importantíssimo. Você, se quiser e tiver um tempo, por favor, leia o capítulo 16 de Lucas, versos 19 ao 31. Eu vou ler apenas alguns versículos, porque o nosso tempo não permite examinar todos os versículos. Mas eu quero trazer aqui à tona os versículos 19 até o 21. O que diz a Bíblia Sagrada? 19 ao 21 de Lucas 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Vida tranquila, aquilo que o pessoal muitas vezes diz, vida boa, hein? Era a vida que esse homem levava. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga, ou de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães ou cachorros vinham lamber as suas feridas. Observa que esse homem é possível ter usado muitas vezes
para este homem rico aquela expressão, vida boa em detrimento da miséria que ele vivia. Aqui nós temos o retrato daquilo que é a nossa vida, daquilo que é o nosso movimento, daquilo que é a nossa condição, inserido nesta multidão que está andando e de repente o nosso nome é chamado. Queremos chamar a atenção para alguns fatos aqui interessantes. Duas vidas totalmente diferentes. Riqueza versus pobreza. Luxo versus miséria. Tudo versus nada. Era exatamente a vida desses dois homens. Parece dizer muito respeito à nossa vida neste mundo. Os dois são chamados, cada um por sua vez, é claro. Olha o que diz o verso 22, quero chamar a atenção para o verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu, foi chamado por sua vez, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Observa que a Bíblia é muito clara quando fala sobre a chamada dos dois. Porém, em primeiro lugar, diz aqui a Bíblia Sagrada que os dois sendo chamados, um é chamado, mas é levado. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, levando em conta que, na época, no contexto, Abraão aqui é conhecido como pai dos judeus. Quando morria um judeu, ele era recolhido aos seus, que haviam morrido antes, quer dizer, levado para estar ao lado de Abraão, o pai dos judeus. Portanto, esse homem foi morto, mas levado para o seio de Abraão, quer dizer, para o descanso da alma. O outro é chamado e deixado, se você perceber, o detalhe do versículo diz que um é levado, mas o outro é deixado. Deixado onde? Na sepultura. Morreu e foi sepultado. Dando, parece-me, que a ideia de que a vida termina na sepultura. Essa é a ideia que dá o texto isoladamente lido, sem o cuidado de percebermos os detalhes do texto. Morreu e foi sepultado. Parece que muitas pessoas têm a mesma ideia de que a morte termina no sepultamento. Estive conversando com o Senhor essa semana e ele dizia para mim, eu estou me preparando para a morte porque eu sei que com a morte tudo termina, tudo acaba, tudo é aniquilado. Querido, aí está o nosso grande engano. Aí está a nossa grande ilusão. A diferença da vida, ou seja, a diferença está na vida após a chamada e o sepultamento. Sim, exatamente isto. Olha o que diz o versículo 23, com relação ao homem que foi sepultado. Verso 23 diz assim, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observa que este homem foi deixado na sepultura, o outro foi levado para a eternidade, para o seio de Abraão, mas o que foi deixado o seu corpo na sepultura, agora o seu espírito está no inferno e está clamando. Ele está vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Portanto, poderíamos concluirmos aqui que era tarde demais para aquele homem pensar no término da sua vida, no final da sua caminhada, naquele momento da sua chamada, porque os versos 24 a 26 diz o seguinte, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passarem para cá. Observa que era tarde demais
para qualquer reflexão da vida. Era tarde demais para qualquer preparo para a chamada. Era tarde demais para se preparar para a partida. Portanto, meu querido, leia, por favor, os versos 19 a 31, a história completa, e você terá também uma visão completa daquilo que nós estamos falando. Quero que você pense na seguinte frase: a nossa caminhada termina na sepultura, mas a vida começa logo após a sepultura. O corpo vai para a sepultura, mas o espírito irá para a eternidade da alma. Daniel, no capítulo 12, versículo 2, ele diz que ressuscitarão uns para o gozo e alegria eterna, e muitos outros para vergonha e desprezo eterno. Portanto, é bom que pensemos. Por isso, a razão de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou a nós de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos nós que cremos nele tenhamos a vida eterna. João 5,24 disse Jesus: aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. João 10, versículo 10, a parte B do verso, disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Romanos capítulo 6, verso 23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, verso 12, termina dizendo que Jesus é a vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você já tem a vida? Já está preparado para entrar na presença do Senhor assim que o seu nome for chamado? Estamos na fila. A qualquer momento, o nosso nome será chamado, a nossa viagem será interrompida, o movimento parará e nós seremos levados ou deixados. Depende da posição em que estamos em relação a Deus e a sua palavra. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Pense nisto e lembre-se, esta resposta séria exige de cada um de nós uma resposta franca. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.